Querido Deus e bom Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, estamos reunidos para aprendermos de Ti através da Tua palavra. Nós te pedimos que nos guie, que nos oriente, que nos faça fiéis à Tua palavra, tanto ao expô-la quanto e principalmente ao praticá-la no nosso dia a dia. Te pedimos luz, direção, que o Teu Espírito nos governe, nos coloque nos caminhos corretos e nos confronte, Senhor. O texto que nós veremos hoje é muito confrontador e te pedimos que, se for a Tua vontade, nos faça enxergar nesse texto como alvos da Tua ira, mas salvos por Jesus Cristo, através do Seu sacrifício. Te pedimos a Tua orientação e que nos guarde de fugirmos da verdade, de que nos guarde, Senhor, de desenfreados nos lambuzarmos em pecado, mas que deixemos, ó Deus, ser confrontados pela Tua palavra, para que possamos endireitar o nosso caminho. Te pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, então, queridos, hoje a gente vai continuar o capítulo 1, a partir do verso 18, tá? Do 18 ao 32, é uma porção muito grande, eu não sei se eu conseguirei dar de conta, porque além de grande, muito rica em teologia, muito rica em ensinamentos, muito rica inclusive em confrontação, e a gente precisa ir com calma para poder não deixar passar batido algumas coisas, tá bom? Mas vamos lá, a gente vai ler o texto. Capítulo 1 de Romanos, a partir do 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É só uma nota, eu estou usando a NVI, tá? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então a gente vai ficar até aqui, vamos tentar cobrir esse trecho, porque eu tento geralmente fazer por perícopes, mas, bom, é um texto muito grande, vamos ver no que vai dar. Se eu não conseguir terminar, a gente continua na semana que vem. Até porque o capítulo 2 é a continuação desse texto aqui, então a gente não pode perder o fio da meada, né? Vamos lá. Cadê?
Porque no Evangelho é revelada, só rapidamente, uma brevíssima revisão do que a gente viu nos encontros anteriores, né? Paulo faz ali sua saudação, no início do capítulo 1, saudação e prefácio, depois ele continua dizendo que ora pelos crentes de Roma, porque a fé deles é uma fé que está sendo propagada, de certa forma, está sendo notória em todo o mundo, no caso, o mundo conhecido, que era o Império Romano. E ele diz que ansiava muito ver, né, os romanos, porque era uma igreja que ele não conhecia, né? Ele não tinha ido a Roma, não pelo menos enquanto cristão, e ele não conhecia o pessoal, a não ser algumas poucas pessoas que ele cita no final da carta. E ele queria ver essas pessoas para que elas fossem abençoadas por dons que Deus concedeu a ele, e aí essa igreja fosse edificada, mas que também ele fosse abençoado pelos dons que Deus concedeu à igreja, que para que ele também fosse edificado. Então era um fortalecimento ali mútuo. E ele diz que pretende ir também para que pudesse colher alguns frutos da igreja de Roma, para que pudesse pregar o evangelho em outros lugares. Lá no capítulo 15, ele diz que lugares são esses. Ele quer ir à Espanha. Para quê? Porque lá na Espanha o evangelho ainda não tinha chegado. Então ele fala que já tinha pregado o evangelho desde a Judéia até o Ilírico, que é uma faixa ali que pega o leste e o norte do mar Mediterrâneo. Ele anunciou o evangelho naquela área, ele junto com outros apóstolos também e outros evangelistas, e aquela parte já estava coberta pelo evangelho. E aí ele precisava pregar em outros lugares, onde o evangelho ainda não tinha sido plantado. E ele diz que, lá no capítulo 15, que ele não tem interesse em plantar igrejas onde já tem pessoas plantando, né? Ele não tem interesse em edificar sobre fundamentos de outras pessoas. Então ele dá uma olhada assim no mapa e pensa, cara, lá na Espanha não tem ninguém ainda, o evangelho não chegou lá, então eu preciso ir para lá. E a intenção dele era passar por Roma quando fosse a Espanha. E passando por Roma, ele esperava que a igreja de Roma ajudasse ele financeiramente, né, para que o seu ministério pudesse atingir aquela região, que ficava no outro extremo do Mar Mediterrâneo. Né? Ele que vinha da Judéia, lá em Israel, estava no leste, e era no extremo oeste do Mar Mediterrâneo, a Espanha. E aí, então ele precisava de uma igreja que o apoiasse, né? Visto que a igreja que lhe dava apoio, principalmente, era a igreja de Antioquia da Síria, ficava muito longe da Espanha. Algumas outras igrejas ali da Galácia e também da Macedônia ajudavam o seu ministério, só que aquela região também ficava muito distante, então Roma era um ponto estratégico. Eu preciso ir a Roma e de Roma, com certeza, espero que a igreja me mande para a Espanha. Era essa a intenção dele. E ele fala por que tinha essa intenção, porque ele diz que precisa pregar o evangelho e deve pregar o evangelho a todas as pessoas, tanto a gregos quanto a bárbaros. E a gente viu na semana passada o que significa isso, né? Gregos, que se refere aos cultos, né? aos filósofos, aquelas pessoas que tinham, ou pelo menos achavam que tinham sabedoria, mas é uma sabedoria humana. E aos bárbaros seriam as pessoas ignorantes no sentido de não terem conhecimento, vamos dizer assim. E ele, por ser devedor tanto a uns quanto a outros, ele não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E quando ele fala isso, que o evangelho é o poder de Deus, ele vai explicar o que esse evangelho revela. E ele começa no versículo 17, que a gente viu na semana passada. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A gente viu de onde que ele tira essa frase, lá da Abacuque, né, no Antigo Testamento. E a gente viu também o que significa essa justiça que é pela fé. Como que a gente recebe a justiça de Cristo, como que Deus imputa a justiça de Cristo a nós pela fé. Só que aqui ele continua o texto, no versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. O que é que ele está querendo dizer? A partir do momento em que o evangelho revela a justiça de Deus, automaticamente
a ira de Deus é revelada. Por quê? Porque toda justiça, e aqui eu queria que a gente pegasse realmente o termo justiça na sua completude, tá? Não é a justiça humana que é falha, é a justiça divina que é perfeita. A justiça divina, ela pune o culpado e absolve o inocente. Ponto. Ela não vai ter dois pesos e duas medidas. Ela vai observar a situação e vai punir o culpado e vai absolver o inocente e a justiça vai ser feita. Então, a partir do momento que o Evangelho revela a justiça de Deus, a ira de Deus também é revelada. É como se tivesse aqui, sei lá, em cima da mesa alguma coisa e tira o véu, né? Revelar é tirar o véu. Então tira o véu de cima da justiça e automaticamente mostra-se também a ira. Por quê? Porque toda justiça precisa de revelar punição. Se a gente imaginar num julgamento, né? Eu vou colocar aqui uma coisa bem pesada, tá? Para que a gente sinta como é realmente, como que a justiça precisa ser perfeita. Se alguém tivesse matado o seu filho, né? Um assassino matou o seu filho, e agora vocês estão diante do tribunal, de um juiz, estão diante de um juiz, num julgamento, e o juiz, ele fala pro assassino do seu filho, a gente sabe que você matou o filho de fulano de tal, foi um crime, mas eu vou absolver você. Automaticamente a gente vai perceber que essa justiça é falha. Não houve justiça, na verdade. Né? O que houve foi uma injustiça. Agora, se a justiça for feita de verdade, da maneira correta, a principal coisa que será revelada será a ira. Por quê? Porque aquela pessoa é culpada, ela precisa ser punida. Se a justiça é verdadeiramente justa, o que será revelado? A punição. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que por causa que o Evangelho revela a justiça de Deus, automaticamente a ira de Deus também é revelada. E ela é revelada do céu. Então é como se ela trovejasse do céu, né, contra toda a impiedade e toda a injustiça dos homens, sobre os homens que suprimem a verdade pela injustiça. E ele completa, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles aqui seria entre esses homens que suprimem a verdade pela injustiça, né? Porque Deus lhes manifestou. O que é que acontece? Só há revelação de Deus, da parte de Deus, só há revelação se Ele mesmo quiser revelar. Não tem como nós descobrirmos nada em relação a Deus, a não ser que Ele queira fazer-se revelado. Então, Ele de alguma forma se fez revelar. Nós vimos na semana passada, aliás, nós não vimos na semana passada, nós vamos ver agora nessa semana, porque eu estava fazendo o estudo e acabei aqui confundindo. A gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, que Ele se revela na criação. Depois, no capítulo 2, nós vamos ver que Ele também se revela na consciência das pessoas, né? Implantando na mentalidade das pessoas o conceito de moralidade. O que é certo e o que é errado. Ele se revela dessa forma também. Ele se revela nas Escrituras. Deus tem uma revelação gradativa que ele começa lá em Moisés, ali contando a história de Abraão. Na verdade, ele começa em Abraão e vem trazendo a revelação de si mesmo para culminar em Cristo, que é a revelação perfeita. Então, tudo que de Deus se pode saber, Ele mesmo manifesta. E Ele escolheu, porque Ele quis, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele escolheu manifestar-se ou revelar-se através desses quatro canais. A revelação natural, a revelação da natureza, né? A revelação da consciência e a revelação especial, que seria a Cristo, que é registrada nas Escrituras. E aqui, ele diz que a ira e a justiça e a ira de Deus são reveladas no Evangelho, né? Que também é a forma de Deus se revelar, que é o próprio Cristo, tá? A mensagem de Cristo é o Evangelho. Beleza. Então ele fala o seguinte: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade. Sobre quem? Sobre os homens que suprimem a verdade pela injustiça. O Evangelho então revela três coisas: poder de Deus para a salvação, justiça e ira. Tá?
Ira, aqui é a palavra, eu não sei pronunciar, tá? A palavra orgé, não sei como é em grego, mas significa indignação, uma raiva exibida em punição. É interessante a gente ter noção do peso da palavra ira, porque às vezes a gente pensa que ira seria só um momento de raiva que logo vai passar. Na verdade, quando se refere a Deus, é uma raiva concreta. Existe algo físico, algo concreto que acontece quando Deus se ira. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre Sodoma e Gomorra, que a ira de Deus foi derramada e algo aconteceu. Então não é uma coisa abstrata que Deus ficou ali com cara feia e depois passou, não. Aí, na verdade, em relação a Deus, tudo é muito, como que eu posso dizer, perceptível. Por exemplo, o amor. O amor não é algo abstrato, simplesmente. É um sentimento que gera ações. Eu posso muito bem dizer que eu amo alguém, mas se eu amo essa pessoa, eu vou respeitá-la, eu vou obedecer, se é superior a mim, né? Eu vou cuidar, eu vou suprir. Né? Então, o amor, ele exige atitude. A mesma coisa, a ira vai exigir atitude, que no caso vem em forma de punição. Tá? E quando Paulo fala que o evangelho também revela essa ira, é porque, gente, é interessante a gente perceber isso. Evangelho significa boas novas, né? São boas notícias. A palavra evangelho significa isso. No entanto, o escopo do evangelho, né? O todo do evangelho, revela a nossa podridão por causa do pecado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E depois que tudo está muito feio, está tudo muito desesperador, aí é que vem a boa notícia. A boa notícia da salvação, por meio de Jesus Cristo. Quando a nossa esperança em nós mesmos desvanecer, se acabar, aí é que surge a boa notícia. Então, o Evangelho revela a ira de Deus para que nós possamos entender a nossa condição diante de Deus. Até porque a palavra justiça, a gente vai ver daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui no próximo slide. Cadê? Eu não sei se é aqui. Não, mas em outro slide, a palavra justiça significa o cumprimento da vontade de Deus, o cumprimento da lei. Né? Então, mas vamos continuar aqui. A partir do verso, na verdade é o mesmo texto aqui, eu só queria pegar outras referências. Ó. A ira de Deus se revela do céu, que é a origem de todas as revelações, eu acabei de falar isso. A raiva de Deus contra toda impiedade. O que é impiedade? Contra toda irreverência relacionada a Deus. A gente hoje vive numa sociedade, na verdade em todo tempo a sociedade foi assim, né? Em que as pessoas não têm a menor reverência, não têm o menor respeito a Deus. Pelo contrário, eles odeiam Deus e eles tiram sarro, fazem chacota, dizem que é mentira. Né? Então, Deus tem isso por impiedade. E a ira de Deus se revela sobre as pessoas que sufocam a verdade. E o que é a verdade? Por exemplo, Deus existe. Deus é realidade. As pessoas sufocam isso para que possam viver uma mentira, uma injustiça. A mentira de que Deus não existe e que, portanto, está tudo liberado. Por exemplo, né? Isso é impiedade. Então a ira de Deus se revela contra esse tipo de atitude. E se revela também contra outro tipo de atitude, é a injustiça. Se revela contra toda a impiedade e injustiça dos homens. A palavra injustiça significa perversão, profunda violação da lei. O que é justiça? É o cumprimento da lei. O que é injustiça? É o pisar na lei. O não cumprir a lei, o relevar a lei, deixar para lá a lei e cumprir a própria vontade. Isso é injustiça. Então o que Paulo está dizendo? Que ao passo em que o Evangelho revela a justiça de Deus, que é aplicada aos que creem pela fé, o Evangelho também revela essa ira, essa raiva de Deus, qual é a palavrinha que eu tinha usado aqui no slide anterior? Essa raiva, essa indignação de Deus, que é contra toda impiedade e eu passei o slide errado, contra toda perversão, contra todas as pessoas que sufocando a verdade
fazem o favor de viver pela sua própria vontade, tá? A lei aqui é a lei de Deus, tá? E a lei de Deus é a vontade de Deus. Então, quando a gente pisa na lei de Deus, que é a vontade de Deus, e começa a fazer as nossas próprias vontades, nós estamos praticando injustiça. E a ira de Deus é revelada contra esse tipo de atitude. O que eu queria que vocês observassem aqui, junto comigo, é que esse texto que nós estamos lendo, ele diz respeito a cada um de nós individualmente. Nós precisamos olhar para esse texto e nos ver nesse texto. Porque é muito comum e muito mais fácil, muito mais confortável, a gente ler esse texto e pensar nas pessoas que fazem isso. É porque fulano faz assim, porque fulano aqui pensa desse jeito, porque... Não. Nós precisamos observar o texto e nos ver como se esse texto fosse um espelho e que a gente se coloque diante dele e a gente se perceba no texto. Por quê? Porque assim a gente vai realmente conseguir ser confrontado. Se a gente não faz dessa forma, o que é que a gente está fazendo? Sufocando a verdade. Porque essa é a verdade. Esse texto fala a verdade sobre nós. Sobre quem somos nós, sobre o que nós fazemos, sobre quais são as nossas atitudes. Quando a gente se esquiva disso e começa a pensar em outras pessoas que não nós mesmos, a gente está aqui suprimindo a verdade. Desculpa, a ira de Deus também vai se revelar contra nós se assim nós procedermos, tá? Vamos lá. Por que eu digo isso? Daqui a pouco vocês vão ver. Eu tava terminando de fazer esses slides e esse estudo até agora, 8 horas. Eu terminei me tremendo, o coração quase saindo pela boca, de tanto que eu me vi nesse texto aqui. Meu Deus do céu. Aí a única coisa que nos sobra, gente, é cair do joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia, porque senão eu estou perdido, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, como diz Paulo lá no capítulo 7 de Romanos. Vamos continuar aqui no verso 20, porque senão a gente vai perder muito tempo. Já são 9h30. Verso 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Aqui é o que eu falei, que Deus decidiu se revelar na criação. Atributos invisíveis de Deus, atributos características, né? Então, a criação, desde a criação do mundo e a partir da criação do mundo, algumas características de Deus que são invisíveis, que nós não conseguimos ver, tem como ser vistos claramente. Parece até um paradoxo, né? Como que a gente consegue ver claramente algo que é invisível? A partir da análise ou da percepção da criação. Então, quando a gente olha para a natureza, a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é Deus existe. Não tem como tudo isso ter surgido do nada. A não ser que do nada alguém criou isso, né? E foi o que Deus fez. Ex nihilo. Do nada tudo se fez porque Deus criou. Só que a gente conhece uma turma que olham para a natureza e, ao invés de concluir que Deus existe, conclui que tudo veio de um acaso ou de coisa parecida, né? E aí ele está dizendo isso, gente, desde a criação do mundo, as características invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, a natureza divina seria, como é que eu posso dizer assim, é que eu não posso dizer corpo, não dá, porque Deus não tem corpo, Deus é espírito, a sua divindade, né? A sua divindade são percebidos claramente pela criação, por meio das coisas criadas, são compreendidos claramente por meio das coisas criadas. A gente olha, por exemplo, para a natureza, vê beleza, vê criatividade, vê inteligência, vê, meu Deus do céu, ciência astronômica, coisa assim, inimaginável, impossível de alguém ter criado, a não ser que seja eterno, a não ser que seja poderoso, a não ser que seja Deus. Então, olhar para a natureza deve-se concluir que Deus existe. Lá no Salmos 19, no verso 1 e no versos 2 e 3 também, fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Tipo dizendo assim, você olha para o céu, você olha para a terra, tudo isso grita aos nossos ouvidos que há um Deus.
Aqui a gente está conhecendo que existe Deus. A criação revela que existe um Deus. Aqui não está dizendo como que Deus é no sentido de justiça, de amor, de misericórdia. Não, está dizendo que existe um Deus. A criação revela isso. Deus existe. A gente pode pensar aqui em onipotência, inteligência, criatividade, magnificência, magnitude, diversidade e um monte de outras coisas que são características de Deus que a gente consegue perceber através da criação. E Paulo continua o texto. Eu vou pegar do verso 20 de novo. Deixa eu ver aqui. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quem são esses homens? Aqueles que suprimem a verdade pela injustiça, tá? Paulo está falando deles. Esses homens que suprimem a verdade pela injustiça são indesculpáveis. Por quê? Porque se você olhar para a criação, você descobre uma verdade. Deus existe. O que é que eles fazem? Suprimem a verdade. Não, Deus não existe. E aí vivem a injustiça, vivem uma mentira. Porque tendo conhecido a Deus, aqui na verdade outras traduções trazem tendo conhecimento de Deus, tá? Porque tendo conhecido a Deus é como se você tivesse relacionamento com Deus. E não é exatamente isso que a criação dá, que a criação permite. A criação nos dá um certo conhecimento sobre Deus, mas não um relacionamento com Ele. Então, a palavra conhecido aqui, eu prefiro a revista atualizada que diz, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Esses homens que suprimem a verdade pela injustiça, mesmo tendo conhecimento de Deus, que Deus existe, através da criação, não glorificam a Deus como Deus e nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, quem sufoca a verdade pela injustiça, mesmo sabendo através da criação que Deus existe, é indesculpável. Mais uma vez eu quero que você olhe para esse texto e perceba se, de alguma forma, você não se inclui nesse tipo de pessoa que suprime a verdade pela injustiça. Deixe-se confrontar, tá? Não se esquive, não fuja da verdade, não fuja da realidade. A verdade dói, mas a verdade liberta. Então, deixe-se confrontar. Observe, analise-se a si mesmo, observe-se dentro de si mesmo, o seu interior, e olhe se você não é uma dessas pessoas que suprime a verdade pela injustiça. Se você, observando a criação, de alguma forma quer fugir da verdade de que Deus existe. Porque, nesse sentido, você se torna indesculpável. E aí são indesculpáveis por quê? Porque mesmo sabendo que Deus existe, não glorificam como Deus. A palavra glorificar aqui é doxazo, significa louvar, exaltar, celebrar. Não celebram a divindade, não glorificam, não louvam, não exaltam a divindade de Deus. E render graça aqui é a palavra eucaristeu, né? Que vem de eucaristia também, que é dar graças, que é reconhecer dependência e sentir gratidão. Quando Paulo fala o seguinte, que essas pessoas, por não terem glorificado, por conhecerem a Deus, ou terem conhecimento de Deus através da criação, mesmo assim elas suprimem a verdade pela injustiça, e não lhe rendem graças, nem o glorificam, ele diz que os seus pensamentos se tornam fúteis. E a palavra fútil aqui, ela também tem o significado de vazio, de vácuo. E ele também fala que os seus corações, que também, seus corações aqui se refere à mentalidade, aos pensamentos, tá? Não é o coração aqui, o músculo que bate, que bombeia o sangue, não. É a disposição mental, né? É o pensamento. Então, e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, foram cobertos de escuridão. Eu queria que vocês me lembrassem aí, se é que vocês conseguem, o que era dessa forma? Aliás, não tem nem forma, né? Escuro e vazio. O que era? O que em algum momento da história foi sem forma, vazio, escuro? Marlon. Oi. A lei? A lei de Moisés? Não. A lei de Moisés, ela é santa, pura e boa. O que era sem forma e vazio?
tudo. Isso, exatamente. A terra era sem forma e vazia. Agora só desliga o microfone, tá? Que tá dando interferência. Mas na hora que precisar é só gritar. É como se parece que Paulo quer trazer à tona a ideia de que vocês, vocês rejeitam a criação, a partir da qual tudo que era vazio, escuro, passou a ter luz e ter vida. E a partir do momento que vocês rejeitam a verdade que foi Deus que fez isso, vocês se tornam sem forma e vazio. O pensamento de vocês se torna obscurecido, vazio, um vácuo, se torna um caos. E a gente vai ver daqui a pouco o que acontece quando existe a rejeição de Deus. Realmente vira uma bagunça, gente, é um caos. Misericórdia. Mas vamos lá. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui virou um troca-troca, gente. Começa a partir do momento em que Deus é rejeitado, a partir do momento em que, mesmo tendo todo ser humano, todos, sem exceção, pelo menos quando me refiro às pessoas que têm capacidade intelectual, tá? Podem perceber a existência de Deus através da criação. Quando isso é rejeitado, automaticamente é posto no lugar de Deus alguma coisa. Porque nós somos criação de Deus e somos feitos para glorificar a Deus. Nós somos criados para adorar. Nós somos criados para adorar. Tem até um estudioso, que eu esqueci o nome dele agora, eu vi hoje, mas não lembro, que ele traz esse conceito de homo-religiosos. Dizendo que meio que a gente não é, na verdade, homo sapiens, né, que é homo sapiens sapiens, não. Que nós somos, na verdade, homo-religiosos. Que nós somos feitos para adorar. E tendo esse conceito em vista, a partir do momento que Deus sai do trono, né, a partir do momento que nós tiramos Deus do trono, alguma coisa entra no lugar de Deus. No caso aqui, Paulo está citando o que era comum na sua época, né? Eles trocavam a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Ou de pássaros, quadrúpedes e répteis. Eles começavam a adorar coisas criadas, ao invés de criar o Criador, né? E eles se diziam inteligentes. Observa hoje, gente, quem são as pessoas que mais se julgam sábias, inteligentes? São as pessoas que dizem que Deus não existe. São as pessoas que dizem, que rejeitam a ideia de Deus. A exorbitante maioria. Claro que tem pessoas inteligentíssimas no meio cristão, pessoas que conhecem Deus, que têm um relacionamento com Deus. Mas eu estou me referindo àquelas pessoas que dizem que Deus não existe, que tudo isso é lorota, que tudo isso é conta da carochinha. Elas têm um conceito muito elevado de si mesmas e se sentem inteligentíssimas. E nós, que acreditamos que Deus existe e que Ele é real, que é criador de todas as coisas, somos ultrapassados, quadrados, enfim, coisas do tipo. Só que Paulo está dizendo, não é isso que acontece. Eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque eles começaram... Gente, tira Deus da jogada e tudo vira de cabeça para baixo. Tudo perde o seu valor. E as trocas de valores começam a acontecer. Tira Deus, troca por ídolo. Tira a verdade, troca por injustiça. Tira a sabedoria, troca por loucura. Tira a glória de Deus e troca por imagens. Troca por coisas, por adoração a coisas mortais. Troca o imortal pelo mortal. Aqui a gente começa a ver a inversão de valores acontecendo a partir da idolatria. A partir do momento em que Deus é chutado do trono e é colocado outra coisa no lugar. E aí o caos começa. A mentalidade obscurecida começa. Tudo começa a perder o sentido. Tudo começa a inverter o valor. E a tendência disso é só crescer.
E isso vai acabar atingindo outras áreas da nossa vida. Não só a área da fé, não só a área da espiritualidade, mas a área da nossa, todas as áreas da nossa vida, todas, sem exceção. Tudo começa a perder ou a inverter os seus valores. Tudo. Lá em Isaías, no capítulo 5, nos versos 20 e 21, Isaías escreve assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Ai dos que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Na época de Isaías já acontecia isso. Na verdade, desde sempre acontece isso. Os homens tiram Deus da jogada e automaticamente, gente, as pessoas começam a dizer que o que é mal é bom e que, na verdade, o que é bom é que faz mal. Dizem que o que é escuridão é que é luz e o que é luz é que é escuridão. É muito simples. Olha o que acontece hoje. Hoje a gente vê uma investida muito sagaz, né, das ideologias sobre, principalmente, as crianças, fazendo com que as crianças entendam conceitos completamente banais ou errados à luz da moralidade que é revelada por Deus na consciência, e é trazida para essas crianças como se o mal fosse o bem e como se o bem é que fosse o mal. E aí essas crianças, se não forem tratadas, elas vão crescer com isso e daqui a pouco a sociedade, a humanidade está completamente avessada. Deixa eu ver só o comentário de Iago aqui rapidinho. Vi uma pessoa comentando sobre o abandono da linha do criacionismo e o acolhimento da teoria da evolução sem ter nenhuma evidência para isso. Foi o momento que tiraram a ciência da mão de Deus e botaram nas mãos dos homens. Olha aí. É exatamente isso que acontece. Você tira Deus da jogada, você vai se colocar no lugar de Deus, você vai colocar outras coisas no lugar de Deus, e todas essas coisas que são colocadas no lugar de Deus são, na verdade, ídolos. No passado, era muito mais normal, muito mais comum os ídolos serem representados por imagens, né? Imagem de escultura. Hoje a gente tem isso no catolicismo, e em outras religiões também, orientais, enfim. Mas a gente tem que observar que ídolos não são só as imagens de escultura, são todas as coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Como se em algum momento a gente tira os nossos olhos de Deus e a nossa adoração a Deus, e a gente passa a viver em função de outra coisa. Tá certo? Quando isso acontece, tudo o mais vai inverter o valor. Por exemplo, olha um exemplo. Quando a gente tira Deus do nosso olhar, da nossa direção, imagina que a gente tem que ficar o tempo todo aqui olhando para Deus, tá? Ele está no trono, e nós somos servos e nós adoramos a Deus. Quando a gente tira Deus do lugar, nós podemos colocar, por exemplo, o nosso trabalho. Aconteceu isso comigo. Eu adorei, sem saber, tá? Isso pode ser inconscientemente, mas não quer dizer que seja certo, tá? Mesmo sendo feito inconscientemente, é errado e é passível de punição. Por mais que você está só no carro, num lugar errado, sem saber, você vai ser multado. Por mais que você ultrapasse o sinal vermelho, sem ter percebido, você vai ser multado. Por quê? Porque independente se você soube ou não, aquilo ali está colocado para ser cumprido. Então você pode colocar o seu trabalho no lugar de Deus e viver em função do seu trabalho muito mais do que em função de ser adorador, de ser servo de Deus. Não que você não deva trabalhar, mas que o trabalho não seja seu senhor, mas que você seja sobre o seu trabalho. E isso aí a gente pode colocar várias outras coisas, tá? Eu estou citando o trabalho como exemplo. Mas vamos lá. Seguindo aqui, Paulo, ele repete... Aliás, ele vai continuar. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Por isso que? Vamos voltar aqui no texto. Pelo fato, né, de vocês trocarem a glória de Deus pelas imagens de criaturas, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Vamos lá. Olha, gente,
Olha como que a ira de Deus se manifesta desde os céus. Olha como Deus troveja desde os céus sobre todos aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Tira Deus do trono. Começa a idolatria. Começou a idolatria, Deus entrega as pessoas à depravação, à perversidade, à impureza sexual. A ira de Deus, ela se manifesta, a punição de Deus, que é fruto da sua ira, se manifesta quando Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos. Quando eu li isso, e quando eu entendi isso a primeira vez, eu me tremi dos pés à cabeça. Por quê? O que o mundo prega? Que liberdade é você fazer o que você quer fazer. O que der na telha. Paulo em Romanos diz, não. Tudo o que o mundo entende por liberdade, na verdade, é a punição de Deus sobre eles, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Simples. É só isso. Então, quando começa a idolatria, e aí lembre que idolatria não se refere apenas a imagens de escultura, tá? Qualquer coisa pode ser um ídolo, um filho, um esposo ou uma mulher, um carro, um trabalho, ou qualquer coisa de que a sua felicidade dependa. Eu preciso disso para ser feliz. Observe, tenha cuidado, porque pode ser que essa coisa seja o seu Deus e que você viva em função disso. Quando isso é feito, Deus entrega essas pessoas à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. É tipo assim, vocês querem trocar os valores? Ok, pode trocar, fica à vontade. Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Aqui Paulo entende que a impureza sexual, ela é tão perversa, ela é tão nojenta, tão cebosa. Ele entende que todas as pessoas que se envolvem com impureza sexual está degradando o próprio corpo, como se estivesse se decompondo o seu corpo, por causa da sujidade que é a impureza sexual. E aí, depois Paulo ele repete o argumento. O argumento que ele começou nos versos anteriores, ele vai repetir. Naquele tempo, as pessoas não liam, tá? A maioria das pessoas não sabia ler. Eles ouviam muito mais do que liam. Tinha uma única pessoa que sabia ler, ali no meio de muitas. Eles liam a carta e as pessoas ouviam. Então, era muito comum eles fazerem os seus textos, as suas poesias, repetindo as ideias com palavras diferentes, para que aquilo ficasse memorizado, ficasse mais fácil de memorizar. Então, Paulo vai repetir o argumento. Ele diz o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Aqui ele já não usa mais a palavra injustiça. Ele usa a palavra mentira. O que na situação aqui é a mesma coisa, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então você vê que agora eles trocam verdade pela mentira. Começou pela idolatria, né? Troca a verdade pela mentira, troca o Criador pelas coisas criadas, troca a adoração e o serviço a Deus para a adoração e o serviço a coisas e seres criados. Olha como Paulo é enfático. Coisas e seres criados. Você pode ser adorador e servo de coisas e de seres, ou de alguém, vamos dizer assim, né? De coisas, de algo ou de alguém. Observe se você não é servo de algo ou de alguém. Porque você só pode ser servo, você não pode ser servo de dois senhores. O próprio Jesus falou isso, né? Então você não pode ser servo das riquezas, você não pode ser servo do trabalho, você não pode ser servo do seu carro, escravo, como se aquelas coisas te escravizassem e você vivesse em função daquilo, né? A palavra bendito aqui, que ele fala que é bendito para sempre, é essa palavrinha que eu tentei ver como é a pronúncia, mas é difícil. Tipo, evilogetos, é uma coisa assim, em grego, tá? Que significa também louvado, abençoado, elogiado, né? Paulo está fazendo um contraste. Vocês deixaram de
Vocês trocaram a glória de Deus pelas coisas criadas, e foram entregues à impureza sexual, trocaram a verdade pela mentira, adoram as coisas criadas ao invés do Criador. Mesmo ele, o Criador, sendo bendito eternamente, para sempre. Porque todas as outras coisas são efêmeras, são passageiras. Ele não, ele é eterno. Ele é que deveria ser adorado. Mas vocês tiram ele da jogada e começam a adorar essas coisas. E ele continua o argumento, né? Lembra que ele está repetindo, tá? Ele está repetindo o argumento. Começa trocando Deus pelas coisas. E quando isso acontece, aí o que é que acontece aqui, ó? Deus, por causa disso, os entrega às paixões vergonhosas. Ali nos versos anteriores ele usa impureza sexual. Em outras traduções devem trazer prostituição, talvez. A palavra é porneia, tá? No original. Porneia significa relações sexuais ou prazeres sexuais ilícitos. Qualquer um que seja, independente de como é feito, seja só acompanhado, seja de qualquer forma, sendo ilícito, configura porneia, que é o que foi traduzido por... Caramba, esqueci aqui. Nossa, vou ter que voltar ao texto. Impureza sexual, porneia. Vamos lá. Então, por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, que é a mesma coisa de meu Deus, impureza sexual. Estou esquecendo direto dessa palavra, esse termozinho aqui, essa expressão. E agora ele vai falar, ele vai dar detalhes do que significa essas paixões vergonhosas, essa impureza sexual. Ele diz, ó, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Você percebe que continua a troca? É como se, o título do slide eu coloquei, né? Vocês não querem trocar? Então troquem. Vocês trocaram a glória de Deus por imagens de escultura? Vocês trocaram o Criador pelas criaturas? Beleza, não tem problema, então continue trocando. Agora troquem as relações sexuais naturais por essas outras aqui que são contrárias à natureza. Pode trocar. É como se Deus estivesse tirando o pé do freio e deixando o povo desembestando assim, ladeira abaixo no pecado. Deus entrega. A palavra entregar, gente, é essa aqui, paradidomia, que eu não sei como é que pronuncia também. Eu coloco assim só pra gente, porque é interessante a gente ver qual que é o significado da palavra no original. Porque às vezes no português ela fica um pouco reduzida, tá? A palavra entregar no original significa entregar para ser punido. É como se você tivesse uma pessoa que foi julgada e recebeu uma condenação. Agora você entrega essa pessoa para a condenação dela. Vamos supor, se for uma condenação à morte, né, enforcamento, crucificação, qualquer tipo de condenação de morte, entrega essa pessoa para a condenação, entrega essa pessoa para a punição. Então, a palavra entregar que Paulo usa aqui está dizendo exatamente isso. Vocês trocaram todas essas coisas, trocaram a verdade pela injustiça, pela mentira, tudo bem, vocês agora foram julgados e a punição é essa. Vocês estão entregues às suas paixões. Agora vocês vão viver o que vocês querem viver. Fiquem à vontade. Né? Então, quando o mundo prega que fazer o que der na telha é a liberdade, entenda, biblicamente falando, que tudo isso é mentira do diabo, fazer como aquela pastora lá falou, é filosofia do diabo para enganar vocês, para enganar a gente. Porque, segundo as Escrituras, que é a verdade, tudo que o mundo julga ser liberdade, na verdade, é punição. Na verdade, é castigo. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Do que Paulo está falando? Lesbianismo. Claramente, escancaradamente. Né? Hoje a gente vê no meio evangélico, se é que a gente pode dizer que é evangélico, pessoas dizendo que não, que isso aqui era cultural, que isso aqui... Gente, nós vemos que desde a criação do mundo, tudo aqui está relacionado com a criação. Quando nós tiramos o Deus criador da coisa, desde aquele tempo, tudo perdeu o rumo. Então não tem como a gente colocar isso numa caixinha e dizer que é daquele tempo. Não, é de todos os tempos, é atemporal. Tire Deus do lugar dele e você vai ver onde vai dar merda. Desculpa a palavra. Vamos continuar aqui que eu já estou ficando estressado.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A punição de Deus aqui, as paixões vergonhosas, a ignomínia, que é a vergonha, a desgraça. Aqui Paulo fala sobre o lesbianismo e fala sobre o homossexualismo. Eu não sei se é esse o nome aqui que dá para homens e homem com homem. Porque homossexualismo eu acho que se refere a tanto homem como homem, mulher como mulher, né? Mulher com mulher também tem um termo específico, que é lesbianismo, o homem eu não sei. Enfim, tudo isso é consequência de uma coisa, de trocar a verdade pela injustiça, de trocar a verdade pela mentira. É como se fosse um efeito dominó, né? Trisca numa pecinha, o resto tudo cai. Tira Deus do seu trono e tudo vai dar problema. Todos os valores são revertidos. Primeiro porque automaticamente nós começaremos a trocar os valores e depois porque o próprio Deus vai nos entregar a essa disposição mental de inversão de valores. Olhe para como o mundo está hoje e veja que a palavra de Deus é verdade. Isso aconteceu também, gente, muito fisicamente, por assim dizer, em Sodoma e Gomorra e naquelas outras cidades circunvizinhas ali, quando aquela sociedade já estava num nível de perversidade, de depravação e de impureza sexual tão elevado, tão grande, assim, tão gigantesco, que parece que chegou aqui assim Deus e ele não suportou mais, aí ele toma-lhe ira. Dessa vez a ira foi a consequência, né? A ira já era eles pecarem dessa forma, mas aí depois vem um outro derramar de ira através do fogo e do enxofre lá na destruição de Sodoma e Gomorra. Judas, no versículo 7 da carta de Judas, ele fala algo sobre Sodoma, né? E Gomorra. Deixa eu ver aqui, versículo 7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, pega Sodoma e Gomorra como exemplo do que Deus pode fazer com a nossa sociedade. A perversão sexual, isso é uma opinião, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas talvez, pelo menos eu acho que faz muito sentido. Que a perversão sexual pode ser uma espécie de termômetro, de medidor da ira de Deus sobre uma determinada sociedade. Quanto mais pervertida sexualmente uma sociedade está, a sensação que dá através desse texto é que quanto mais ela está, muito mais Deus entregou essas pessoas aos seus próprios desejos. E muito mais Deus se afastou dessas pessoas. E muito mais Deus está indignado com essas pessoas. E muito mais, por causa disso, a ira de Deus, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, pode estar prestes a acontecer sobre essa sociedade. E aí eu não estou dizendo que seria fogo e enxofre, tá? Eu penso que Deus pode se irar tanto com uma sociedade que ele pode chegar a destruí-la por causa do seu pecado. Ele fez isso não poucas vezes, tá? Ele fez muitas vezes. Você pode procurar várias sociedades na história, todas elas encheram o cálice de Deus de pecado. E aí ele disse, chegou a hora, não tem mais como, ele foi lá e destruiu. Então, assim, eu penso, tá? Eu penso que talvez um dos medidores, um dos termômetros da ira de Deus sobre uma sociedade é a perversão sexual. Quanto mais a coisa estiver pervertida, quanto mais os valores estiverem trocados, muito mais Deus está indignado com esse povo. E muito mais a ira de Deus trovejará desde os céus sobre essa sociedade. Lembrando que eu quero que vocês olhem esses textos e se vejam
e se analisem e observem se vocês não estão inclusos neles, tá? Versículo 28, eu preciso ver se eu consigo encerrar pelo menos até umas 10h30. Além do mais, quer dizer que ainda tem coisa para vir? Tem. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Paulo está lembrando aqui, gente, tudo isso acontece porque desprezam a verdade, porque trocam a verdade pela injustiça, trocam a verdade pela mentira. Aqui ele fala, porque desprezaram o conhecimento de Deus. Tudo isso, gente, mais uma vez, só acontece porque rejeitam a verdade de que Deus existe e de que Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele se ira. E porque Ele se ira, a punição vem. Como as pessoas desprezam isso, Deus os entrega, mais uma vez aqui o verbo entregar no sentido de, tipo assim, pode cumprir a punição, pode, enfim, fazer o que tem que ser feito. Ele os entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha só, olha o que é que Deus faz, gente. A gente pode achar que Deus dentro de um pensamento muito humano, né? Como se nós fôssemos Deus, a gente podia achar que Deus está fazendo do jeito errado, né? Mas primeiro, nós não somos Deus. Ele faz o que Ele bem quer. E Ele continua sendo bom, santo e justo quando Ele faz as coisas que Ele quer fazer. Ele tem direito de, uma vez rejeitado, rejeitar as pessoas. Quando você rejeita, quando você é rejeitado, você acaba rejeitando as pessoas. Quando o seu filho, por exemplo, insiste em fazer algo errado, mesmo você avisando, não faça, não é assim, não faz isso, você vai se machucar, vai dar problema. Você insiste e ele continua fazendo errado. Tem uma hora que ele diz, beleza, então faça. Então vá lá e faça. Você faz isso porque Deus não pode fazer. Então o que é que Deus faz? Tudo bem. Continuem. Deus os entrega. Aqui eu até coloquei, né? Deus tira os freios e deixa as pessoas descerem ladeira abaixo, desgovernadas, afundando-se no lamaçal de sujeira mesmo, de pecado, de transgressão, de imundície. Ele entrega as pessoas a uma disposição mental reprovável. Para quê? Qual é o propósito? Para que elas pratiquem o que não devem. Deus simplesmente diz, podem ir. Deus entrega os que trocam a verdade por injustiça, a impureza sexual, a paixões infames e a disposição mental reprovável. Paulo usa a impureza sexual e paixões infames, e ele traz a questão da perversão sexual. Quando ele fala aqui sobre disposição mental reprovável, agora ele vai falar sobre uma lista gigante, exaustiva de pecados, que eu duvido que você não consiga se identificar pelo menos em uns 3. Qual é o propósito de Deus entregar as pessoas? Para que elas pratiquem o que não devem. Aqui a gente vê a tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Ele entrega porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso, Ele não é obrigado a livrar ninguém da ira dEle. Então, se você rejeita a verdade, ótimo. Então, caminhe pelos seus próprios caminhos. Viva pelos seus próprios desejos. Não é à toa, gente, que quando o Senhor Jesus fala assim, que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Ele está dizendo assim, não faça o que você quer fazer. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é dizer, eu não posso fazer o que eu quero, eu vou me negar. Porque quando eu me nego, aí sim eu posso seguir o Senhor Jesus e fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Nesse caso aqui, quando essa verdade de Deus é rejeitada, Ele diz, ok, então façam a vontade de vocês, seja feita a sua vontade. E quando Deus nos entrega a nossa própria vontade, gente, a nossa oração deve ser essa: Senhor, não me deixa viver de acordo com a minha vontade, porque vai dar problema. É certeza, eu digo sem medo de errar. Viva pelos seus desejos e você vai afundar numa areia movediça de pecado, de sujeira, e a não ser que Deus tenha muita misericórdia de você, você vai morrer atolado ali.
e desculpa, agora só sofrimento. Só Deus pode pisar nos freios ou deixar o pecador se lambuzar em seus pecados, né? Deus faz o que Ele quer. Quando nós estamos nos lambuzando em pecado, não tem saída para a gente. A lei é uma areia movediça mesmo. A tendência é afundar, inevitavelmente afundar e morrer sufocado, a não ser que Deus nos dê a sua mão e nos tire de lá. E é Ele que vai decidir isso. A gente vai ver isso lá mais na frente, quando Paulo vai falar sobre eleição. Eu não vou entrar no assunto agora, que é polêmico. Eu vi um comentário aqui, só ler aqui rapidinho. Daniel Gomes Batista. Creio que nesse caso, essa ira que hoje seria lançada sobre a humanidade foi posta sobre Cristo e sendo efetuada não mais a ira de Deus nesse tempo, mas tudo será julgado pelo próprio... Não, assim, calma aí. Aqui a gente está ainda falando de um aspecto do Evangelho, tá? O Evangelho, a gente tem que olhar o Evangelho como um todo. Como um todo. Aqui a gente está vendo o primeiro pedaço, a ira de Deus, a lei de Deus sendo pisada pelos homens e, portanto, todos os homens são dignos de punição, de condenação. Paulo trata desse assunto aqui nesse texto e até o capítulo 3. Lá no capítulo 3, verso 21, ele vai revelar, ele vai dizer que o Evangelho revela a justiça que provém de Deus, independente da lei. Que aí agora é a notícia boa do Evangelho, tá bom? Então, para que a notícia boa faça sentido, a gente precisa entender a notícia má. Essa é a nossa condição enquanto homens naturais, tá bom? Homens naturais pecadores. Então, eu estou preso no texto, tá bom? Eu não saí aqui do que Paulo está explicando. Paulo precisa dizer, gente, o evangelho que eu prego no mundo, onde eu prego o evangelho, é isso. E ele está dizendo, olha, tudo isso aqui acontece porque rejeitam a verdade de Deus. Quando a gente chegar lá no capítulo 3, aí eu vou trazer a outra faceta do evangelho, que é a maravilha realmente de que toda a punição devida a nós enquanto pecadores realmente foi derramada em Cristo e, portanto, quem crê em Cristo está livre dessa punição de Deus, tá bom? Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, mas agora eu estou preso nesse texto. Mas vamos lá. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Aqui Paulo começa uma lista exaustiva de pecados, de condutas erradas, de... assim, um monte de coisa que parece desenhar a nossa sociedade, parece qualificar ou desqualificar, né, a nossa sociedade e a nós mesmos. Foi vendo os significados de cada palavra, ou pelo menos uns breves significados de cada palavra, porque eu já li esse texto aqui umas 200 vezes, mas hoje eu parei para ver o que é injustiça, o que é maldade e tal. E tudo isso me trouxe um panorama maior do que cada coisa que queria dizer, e meu Deus do céu, eu fiquei, sério, não estou exagerando, meu coração ficou assim, eu fiquei tenso, porque quando a gente olha para os significados das palavras, a gente acaba se identificando, e a não ser que nós já tenhamos crido em Cristo, e eu creio e espero que todos já sejam salvos, a única coisa que sobraria seria desespero, seria pavor mesmo. E se você ainda não creu em Cristo e não é salvo, espero que você fique apavorado. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. O que significa injustiça? Nós já vimos lá um pouquinho antes, é a profunda violação da lei. Tá? A profunda violação da lei. E aqui a lei é a lei mosaica, porque ela é a vontade de Deus, é aquilo que Deus espera das pessoas, tá? Gente, assim, eu fico muito medo de as pessoas confundirem quando eu falo isso, tá? Não é que a gente hoje viva sob a lei, debaixo da lei. Não, hoje a gente vive sob a graça que há em Cristo Jesus, porque Ele cumpriu a lei. No entanto, o Evangelho nos remete de volta à lei, porque a lei é pura, santa e boa, e ela configura a vontade de Deus. Então, eu não estou debaixo da condenação de lei a partir do momento que eu creio em Cristo, no sentido de dizer, eu sou obrigado a não matar. Hoje eu entendo o seguinte, eu não vou matar.
Por quê? Porque eu quero agradar a Deus, mas eu vou cumprir a lei nesse sentido. A gente vai ver sobre isso também lá no capítulo 2, tá? Vamos lá. Maldade. Paulo fala que estão cheios de maldade. O que é maldade? A palavra maldade, usada no grego, é porneia também. Eu fiquei até assim, mas como assim traduziram por maldade, em outras versões por maledicência, se eu não me engano, uma coisa parecida? Mas na verdade, no grego, no original é porneia, que é todo tipo de sexo ilícito. Tudo. Qualquer coisa que lhe dê prazer sexualmente falando, que seja errado de forma ilícita, que não seja dentro do seu casamento, é essa palavrinha aqui que está sendo tratada, é o que significa essa palavra. Ganância. Paulo falou que estão cheios de ganância. O que é ganância? Desejo ávido por ter mais. Avareza. Talvez alguns aqui se identifiquem. Gente, não é errado se identificar, tá? Errado é não se identificar. Então, sejam transparentes e corajosos. Olhem para isso aqui e digam assim: eu estou representado nesse texto. Ele fala também que está cheio de depravação. O que é depravação? Propósitos e desejos maus, corrupção. Isso configura depravação, tá? Inveja, motivado pela cobiça. É a mesma coisa ali da avareza, talvez, mas a inveja a cobiça está mais relacionada a você querer o que é de outros. Homicídio, assassinato, massacre e raiva. A palavra homicídio também engloba a ideia de raiva, apesar de parecer que não é a mesma coisa, mas é interessante quando o Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? Ouviram o que foi falado, não matarás, eu porém vos digo, se você se irá contra seu irmão, você já cometeu homicídio. Então, por que é assim? Por que Deus trata dessa forma? Porque a raiva, ela é o ingrediente principal ou necessário para que um homicídio aconteça. O homicídio só seria um grau mais elevado da raiva, da ira, né? Mas a ira não deixa de ser ira por ser mais ira ou menos ira, ela é ira. Então, quando a palavra homicídio engloba o sentido de ira. Rivalidades, estão cheios de rivalidades. Rivalidades aqui seria contenda, disputa, discussão, porfias, tudo que envolve uma briga acalorada, um senso de querer ganhar no argumento, por mais que seja em relação ao evangelho. Você tentando discutir coisas não é saudável. Rivalidades não é para cristãos. E isso, aqui eu já me identifico. Pelo menos, já me identifiquei em outros também, mas aqui eu já estou me identificando. Engano, astúcia, fraude, malícia, engano, fraude. Gente, engano. A gente pensa assim, não, eu não engano ninguém. Só que quando a gente olha para o significado da palavra, olha o que tem dentro dela. Fraude. Então, assim, se a gente for sincero, uma simples compra sem nota fiscal é uma fraude. Ou um simples sonegar de impostos, da forma que for, é uma fraude. Então, aqui nós poderíamos nos identificar. Malícia é malignidade, mau caráter, sutileza maliciosa. Bisbilhoteiros. A revista atualizada eu acho que usa outra palavra, não estou lembrando agora. Enfim, mas é a mesma coisa. É tipo murmurador ou fuxiqueiro. Alguém que fica ali bisbilhotando, fica... Caluniadores. Eu acho que na NVI tem caluniadores aqui, ó, no próximo... Mas é porque é tipo como se fosse um sinônimo, né? Qual é a próxima palavra, Joselândia? Ixi, acho que travou. Bom, eu não vi aqui. Acho que travou. Vamos lá. Bisbilhoteiros, murmurador, fuxiqueiro, dedo duro. Opa, quem é fuxiqueiro? Olha aí a identificação. Caluniadores, difamador. Né? Quem fica difamando as pessoas, falando mal das pessoas.
Inimigos de Deus, quem odeia a Deus, quem é impiedoso, perverso, estão cheios de inimizade contra Deus. Estão cheios, são insolentes. O que é ser insolente? É ser orgulhoso. Aquelas pessoas que insultam as outras pessoas, que se põem acima das outras pessoas. São arrogantes, soberbos. A mesma coisa de insolente aqui, ó, que se coloca acima dos outros. Presunçosos. São pessoas pretensiosas, que ostentam, né? São ostentadores, né? Tem um rei na barriga, acha que é dono do mundo. Inventores de males são as pessoas que planejam o mal que vão fazer. Eles não fazem o mal por acidente, eles fazem o mal porque planejaram, quiseram fazer e fizeram todo um planejamento. Desobediente aos pais. Opa, eu acho que agora aqui o laço pegou em todo mundo, né? Desobediente aos pais. Aqui a ideia de insubmissão, tá? De obstinação. Você é orientado, sabe que é errado porque os seus pais te orientaram e mesmo assim você faz. Então você é insubmisso, você erra obstinadamente porque você teve orientação. Então, desobediente aos pais. Insensatos. São pessoas sem inteligências, tolas, estúpidas. Gente, quando a gente acha que Deus deu a cabeça só para separar as orelhas, nós estamos sendo insensatos. Quando a gente acha que ler a Bíblia não precisa, que isso aqui não serve para nada, ou que só serve para dizer que vai resolver os problemas, que nada além de você crescer e aprender e entender coisas sobre Deus, você está sendo insensato. Paulo chama os Gálatas de insensatos. Oh, insensatos Gálatas, quem foi que desviou vocês da verdade? Né? Quem foi que tão rapidamente fez com que vocês andassem por caminhos errados? O que ele está dizendo? Quem foi que fez vocês aprenderem de forma errada? Vocês são estúpidos. Né? Então, Paulo está dizendo que as pessoas que trocam a verdade pela injustiça acabam por ter sua disposição mental reprovável e entram por esses caminhos que eu estou citando aqui, todos esses pecados, um deles, a insensatez. A vontade de ser tolo, de ser ignorante, no sentido não de arrogância, tá? Mas no sentido de não ter informações. Desleais, são infiéis, que não mantêm um acordo. Opa, será que tem alguém aqui assim? Sem amor pela família. Aqui significa mais ou menos algo sem afeição natural, insociável. Gente, isso diz muito sobre a nossa sociedade. A gente hoje em dia tem muitas ideologias que tentam destruir a família. Está escancarado, as pessoas dizem abertamente que querem destruir a família. Por quê? Porque a família é a instituição divina basilar da sociedade, é a base da sociedade, é o primeiro ambiente em que um ser humano vive se relacionando com outras pessoas. Porque ninguém vive sozinho. Então, Paulo está dizendo que uma vez que essas pessoas rejeitam a verdade pela injustiça, pela mentira, e sua disposição mental acaba sendo obscurecida, automaticamente essas pessoas, ou uma parte delas, vão ser atingidas por esse desafeto à família, a ideia de uma sociedade saudável. Implacáveis, sem misericórdia, tá? Significa sem misericórdia. Pessoas que são duras, que agem, elas, para ser implacáveis, elas são arrogantes, elas agem como se fossem donas do mundo, donas da verdade, e uma vez que alguém tropeça, elas não têm misericórdia de ninguém, porque ela principalmente acha que ela é boa demais, né? Então são os implacáveis. E aí Paulo arremata agora para a gente encerrar. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas aqui são todas essas coisas que a gente citou aqui nos versículos 29 e 30, e 31 também. Todas as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam
aqueles que as praticam. Vamos lá. Embora conheçam o justo decreto de Deus, a gente acabou de falar, né, que rejeitam a verdade pela injustiça, ou seja, eles conhecem a verdade, alguma verdade. Eu falei que Deus se revela através da consciência. Todas as pessoas que têm um mínimo de intelectualidade sabem o que é certo e o que é errado, pelo menos no sentido primário. Por exemplo, né? Existem nas sociedades, eu vi num livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele discute sobre isso, né, da questão da moralidade. Sociedades diferentes podem até discutir se um homem pode ter uma ou mais mulheres. Algumas dizem que pode ter uma, outras dizem que podem ter mais. No entanto, todas, sem exceção, dizem que um homem não pode ter qualquer mulher que ele quer. Não dá. Né? Então, as pessoas sabem, pelo menos nos princípios mais rudimentares, o que é certo e o que é errado. Todas as pessoas de todas as sociedades sabem que matar é errado. Né? Então, tem muitas coisas que as sociedades têm por padrão, coisas que Deus incutiu na mentalidade do homem. E isso revela algo sobre Deus. E aí Paulo vai e fala, essas pessoas conhecem o decreto de Deus. E elas sabem que, ao praticar esse tipo de coisa, elas merecem a morte. Só que elas não deixam, não somente continuam praticando, mesmo sabendo que merecem morrer, elas continuam praticando. Só que não só isso, elas ainda aprovam as pessoas que praticam. A lei de Moisés, ela trazia punição até com a morte para muitos desses pecados que Paulo citou. Inclusive, desobediência aos pais. Tem lá em Levítico, se eu não me engano, acho que é Levítico, ou Êxodo, não estou lembrando direito. Mas punições a filhos obstinados, aqueles que são tão teimosos, que já passou por todos os processos de disciplina, que continua sendo obstinado, que a punição dele era a morte, de acordo com a lei de Moisés. Então, se ele está falando aqui de gentios, Paulo está trazendo a ideia de que na consciência essas pessoas conhecem o decreto de Deus. Se ele está falando de judeus, Paulo está dizendo que na lei mosaica essas pessoas conhecem o decreto de Deus. Então não tem ninguém que não conheça o decreto de Deus. No entanto, e o decreto de Deus seria a punição com a morte. No entanto, mesmo sabendo que essas pessoas merecem a morte, continuam praticando. Gente, quando eu li isso, e quando eu vi aqueles pecados listados, quando eu li isso, a única coisa que me conforta, que me consola, é o fato de eu já ter entendido o Evangelho por graça de Deus e já descansar na certeza de que a minha salvação depende de Cristo. Se não fosse isso, eu estaria desesperado, porque o que a gente olha, o que a gente percebe é que realmente o que nós merecemos é a morte. O que é devido a nós, enquanto pecadores, é a punição, que é a morte. Fugir dessa verdade é pisar na verdade e abraçar-se com a mentira, com a injustiça. Eu quero trazer aqui um acontecimento que teve com Davi. Né? Davi, o rei Davi, quando ele adulterou com Batseba e também cometeu homicídio de Urias, que era o esposo de Batseba, ele continuou de boa, vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Até que Deus quis tirar Davi daquele lamaçal, daquela areia movediça de pecado. Porque até então ele não tinha colocado a culpa em si mesmo. Ele tinha colocado a culpa na guerra. Não, a guerra, a culpa do homicídio, né? Ele estava na guerra, a culpa é da espada, não tem como, né? Mas não foi isso, ele mandou matarem Urias. E apesar de Urias ter morrido na guerra, o fato dele ter morrido foi porque Davi quis que ele morresse. E aí ele foi colocado na frente do batalhão e foi colocado numa posição vulnerável, numa estratégia que era comprovadamente falível, e aí ele morreu. No entanto, Davi não se culpava, não tinha problema nenhum, ele estava com a consciência cauterizada. Ele cometeu homicídio, mas achava que não. Beleza. Quando Deus quis tirar Davi daquela situação, ele mandou um profeta, o profeta Natan, e confrontou Davi com a palavra de Deus, com verdade. Não existe como você ser confrontado e ser liberto do seu pecado com palavrinhas que vão te amaciar o ego, que vão alisar.
Não dá. Tem que ser com verdade. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a espada de dois gumes que entra e ela vai até a divisão da alma e do espírito, da junta das medulas, ela vai onde está o problema. Ela nos atinge com esse gume, né, esse corte que fere e que deixa o sangue descer. E quando Davi entendeu isso, ele se reconheceu pecador. E lá no Salmo 51 ele diz, é justo que tu me condenes, Senhor. É justa a tua condenação. Eu pequei contra ti. É justo que tu me condenes. Então é isso que configura arrependimento. Como que a gente vai se arrepender, gente, se a gente não tiver consciência do nosso erro? Ninguém se arrepende de algo que não acha que fez. Ninguém se arrepende de algo que não acha que fez errado. Só tem como você se arrepender de algo se você souber que você fez errado. E aqui está a palavra de Deus dizendo que você fez errado e precisa se arrepender. Então, como que você pode se arrepender? Como que você pode entender que precisa de arrependimento? Quando você entender que você merece a morte. Gente, o Evangelho é isso. Ele vem quebrando tudo. Ele vem colocando você no seu lugar e automaticamente colocando Deus no lugar dele. Se todas as pessoas, ao pecarem, tiraram Deus do trono, e uma vez que tiraram Deus do trono, trocaram a verdade pela mentira, e quando trocaram a verdade pela mentira, tudo perdeu o sentido e tudo virou ao avesso, o Evangelho vem para desaversar isso, colocar a gente no nosso lugar, colocar Deus no trono de volta no lugar, e todas as coisas começarem a se encaixar. O Evangelho vem dizendo verdades. Você é pecador e você precisa ser punido. Quando você tiver noção disso e você cair de joelho dizendo, meu Deus, tem misericórdia, aí a segunda parte do Evangelho entra em ação. E aí diz, Cristo morreu por você, Cristo pode te salvar, creia, abrace, agarre-se à verdade de que o sacrifício de Cristo é potente para te salvar através da fé. E aí você será salvo. Mas só tem como você desejar verdadeiramente ser salvo quando você entender a sua condição diante de Deus. Isso é justiça. A palavra injustiça significa uma profunda violação da lei. A palavra justiça significa o cumprimento da lei. Mas você não pode cumprir. Você já pisou na lei e eu também. O único que cumpriu foi Cristo. Só existe uma pessoa que é justa de verdade. Cristo. Ele é quem é justificador de todos os que se reconhecem pecadores. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de cura. No entanto, gente, ele estava sendo irônico, não existe sãos. As pessoas acham que são sãs. No entanto, a palavra de Deus vem dizendo, você não é são, você está doente, você precisa de salvação. Quando você entender que você merece a condenação, e você cair desesperado de joelhos, dizendo, Deus, eu sei que eu pequei contra ti. Tudo aquilo ali que Paulo escreveu, algumas dessas coisas eu me identifico, e todas essas coisas merecem a punição que é a morte. É justa a tua condenação. Tem misericórdia de mim. Eu creio que Cristo pode me salvar. Aí sim, o Evangelho entra em ação. Não tem como uma notícia ser muito boa, a não ser que haja algo muito ruim antes. Não tem como você dizer que eu sou alto se não tiver alguém para ter uma referência perto de mim, mais baixo do que eu, para você entender que eu sou alto. Se tiver alguém mais alto do que eu, a minha altura passou a ser pequenez. Então, a maravilha do Evangelho só pode ser realmente maravilha, a graça só pode ser maravilhosa quando a realidade de quem nós somos diante de Deus, naturalmente falando, como pecadores, for algo nítido na sua mente. E quando você entender isso,
o evangelho vai fazer sentido. Enquanto isso não acontecer, me desculpa, você não vai entender que você precisa de um Salvador. Cristo, ele é Salvador, ele não é só um bom exemplo, ele tem muitos exemplos, mas ele não é um bom exemplo, simplesmente. Ele é Salvador. No entanto, as pessoas não o conhecem como Salvador. Conhecem como, talvez, o Filho de Deus? Maravilha, ele é. Como poderoso? Maravilha, ele é. Como alguém que faz milagres? Maravilha, ele faz. Mas as pessoas não o conhecem como Salvador, simplesmente pelo fato de elas não entenderem que precisam de um Salvador. No dia que elas entenderem que precisam de um Salvador, aí elas vão atrás de Jesus como Salvador. Vão deixar de ir atrás como um curandeiro, vão deixar de ir atrás de Jesus como um milagreiro, vão deixar de ir atrás de Jesus como alguém que dá coisas materiais e vão procurar Jesus para a sua salvação. E aí sim, a sua felicidade será astronômica. A sua vida vai ser transformada, porque você nascerá de novo. Antes disso, lamento, só há que reconhecer que você é pecador. Tá bom, pessoal? A gente encerra então aqui, já estamos bem adiantados, 10h36. Só uma partezinha rapidinho aqui, não somente continuar a praticá-las, né? Isso é um problema, continuam, né? Isso também faz parte do nosso tratamento, tá, gente? Quando a gente olha para aqueles pecados, percebe que a gente ainda se identifica com alguns, a gente precisa entender que nós precisamos parar hoje, agora. Não por legalismo, não por obrigação, mas porque nós estamos, as pessoas que já creram em Jesus, que já foram salvas, elas estão num processo de santificação em que o pecado perde a eficácia, perde o poder sobre o nosso corpo. E isso é um processo, é gradativo, é cotidiano, é todo dia até morrer. Então, por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada, a palavra de Deus, o texto bíblico precisa ser pregado, e nós precisamos nos deixar confrontar o tempo inteiro. Porque nós precisamos tirar aquelas rebarbazinhas que ainda existem e que vão existir sempre, mas que precisam ser sempre trabalhadas e diminuídas e minguadas até ser criado em nós, esculpida em nós a imagem de Cristo. É esse o propósito do Evangelho. É fazer de você a imagem e a semelhança de Cristo. Não nos termos da criação primária, lá no Éden, lá quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e continua ainda sendo, mas nos termos de um novo nascimento, de uma nova criatura, à imagem de Cristo. Então, essa palavra continuam faz muito sentido. Não somente continuam praticando esses pecados. Então a gente precisa parar agora, se arrepender hoje. Isso é para mim também, tá? E o outro problema, não apenas continuam a praticá-las, mas aprovam aqueles que praticam. Gente, o que mais a gente vê no mundo hoje em dia é as pessoas aprovando o pecado, dizendo que o pecado é bom, que não tem problema. E isso é tão pecado quanto cometê-los. Esses dias, há um tempo, há alguns meses, eu vi aquele cantora, sei lá, J.A., que era uma criança que cantava gospel lá no Raul Gil, cantava muito e tal. Não sei se vocês ouviram falar já. E, bom, passou o tempo, essa criança cresceu e virou a cabeça e virou aí, acho que um travesti, não sei, tem tanto nome, eu não sei o que é. E aí num podcast, eu vou já ler, tá, Tamires? Num podcast, a pessoa que está lá vai perguntar, né, alguma coisa sobre a religião, sobre a fé do J.A., que agora chama outro nome, um nome de mulher lá, que eu não sei qual é. E aí ele fala assim, que não ia deixar a vida dele ser guiada por um livro, que é baboseira achar que a nossa vida precisa ser guiada por um livro que inclusive foi escrito há tanto tempo, né? E aí a pessoa que está mediando ali o podcast vai e aprova, dizendo, claro, com certeza Deus está muito feliz com você, porque você está feliz. Gente, isso é lixo. Não é pecado apenas o fazer, mas a motivação e a aprovação. Isso é pecado, e a ira de Deus trovejará sobre todas essas impiedades e injustiças. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde disso. Tamires mandou alguma coisa? Parte do meu devocional hoje, achei que deu muito certo com o estudo. Nenhuma gota ainda caiu, mas a chuva de fogo está vindo.
nenhum vento terrível uivou ao seu redor, mas a tempestade de Deus está reunindo sua artilharia ameaçadora. Os fluxos de água ainda estão represados pela misericórdia, mas olha só, nossa. Mas as comportas logo serão abertas. Os raios de Deus ainda estão em seu armazém. Contudo, eis que a tempestade se apressa, e quão terrível será aquele momento em que Deus, revestido de vingança, marchará em fúria. Onde, ó pecador, você esconderá sua face? Ou para onde fugirá? Ah, que a mão da misericórdia possa agora guiá-lo a Cristo. Ele se coloca diante de você no Evangelho. Suas chagas são a rocha do abrigo. Reconheça que precisa dele. Acredite nele. Entregue-se a ele e então a fúria se desviará de você para sempre. Amém, meu Deus. Charles Spurgeon? Confirma aí, por favor. Sim. Nossa, gente. Meu Deus. É isso. Fechando com chave de ouro. Não tem mais nem o que dizer. É isso. É isso aí que Charles participando hoje, né? Charles Spurgeon participando hoje da nossa reunião. Que privilégio. Gente, algum comentário? Alguma observação? Se sim, pode falar. Se não, a gente vai fazer a oração para encerrar. Já fui muito longe. Então tá, vamos orar. Agradecer, tá bom? Pai, nos perdoe, porque a Tua palavra é verdade e por Tua misericórdia nós temos abraçado e aprendido que se não fosse o Senhor Jesus, nossa situação estaria desesperadora, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos a agradecer e nem sabemos como, porque diante de nós Jesus está posto para apaziguar a Tua ira e satisfazer a Tua justiça, de forma que agora Tu não nos vê mais, mas vê Cristo em nós, nos vê através de Cristo, por meio de Cristo, diante de quem Tua justiça é satisfeita. Ele que é justo e justificador de todos os que creem nele e que entregam a sua vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício, pela Tua morte, pela Tua ressurreição, porque dos céus, não trovejando ira, mas numa brisa suave de misericórdia, o Senhor desceu e se manifestou a nós, de forma que na Tua face vemos o Pai. E que por causa do Teu sacrifício, estendeu a nós a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu zelo, e nos livrou da santíssima ira de Deus, da justíssima ira de Deus, da maravilhosa ira de Deus que cairá sobre todos os que permanecerem em seus pecados. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque agora somos livres. Já livres estamos da condenação, já livres estamos da ira de Deus, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pela obra do Senhor Jesus. 1000 anos de gratidão seriam insuficientes. Que tão grande amor, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo. Conserva a nós, Senhor, esse desejo por aprender a Tua palavra. Dá-nos coragem para sermos confrontados. Não nos deixa fugir, Senhor, da verdade, para que nós nunca nos abracemos com a mentira. Por mais que doa em nós, faz com que a verdade nos fira, mas faz com que a verdade nos cure também. Faz com que a verdade nos liberte. Como o Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há liberdade na mentira, Senhor. Por mais que o mundo pregue que tudo o que fazem é liberdade, nunca haverá liberdade na mentira, apenas na verdade. A única liberdade que existe é viver para Ti, para o propósito para o qual fomos criados, glorificar-te, adorar-te,
bendizer-te, exaltar-te. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos o nosso papel, tendo sempre no trono do nosso coração o Senhor. Nunca as coisas nem as pessoas, mas o Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos desperta. Não nos deixa dormir, e se dormirmos, nos acorda. Não nos deixa cair, e se cairmos, nos levanta. Para que nós possamos viver uma vida digna do Evangelho. Constrói em nós a imagem de Cristo. Receba glória para ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.